Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo era um apóstolo geral. Ele que escreveu isso daqui. É tudo escrita dele. Ele era um apóstolo geral. Então, ele colocou o fundamento e outro edifica sobre o fundamento dele. Quem vai edificar sobre o fundamento? Os apóstolos característicos. Os apóstolos característicos edificam sobre o fundamento que ele pôs. Então, segundo o dom de Deus, o dom de apóstolo que ele tinha, ele edificou a igreja. E outro edifica sobre o fundamento sobre o fundamento dele. Agora eu vou ler primeiro tudo o apóstolo Paulo que disse. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido. É o apóstolo Paulo que disse isso. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não compreende. Aí eu vou ler Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 19. Pelo poder dos sinais e milagres e prodígios, né? Na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até os Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quer dizer, vou ler Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então, a virtude, a pessoa vai receber a virtude de Deus, a virtude do Espírito Santo. Quer dizer, todo mundo sabe que espírito, traduzindo a palavra espírito, significa vento ou sopro, né? Vento ou sopro. Então, a pessoa, ela vai receber dentro dela, do corpo dela, a virtude do Espírito Santo. A virtude, quer dizer, vai receber, igual a traduzindo o espírito, né, que significa vento ou sopro, vai receber o vento ou sopro dentro do corpo dela. Aí ela pode ser considerada um apóstolo geral. Caso contrário, ela não é considerada apóstolo geral. Aí ela pode ser pastor, bispo, profeta.
Mas apóstolo geral, para ser apóstolo geral tem que ter esse atributo. Tem que ter esse atributo. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara quando explica isso.